Dorival é anunciado pela CBF como novo técnico da seleção brasileira, deixa o comando do São Paulo, para surpresa de vários são paulinos, inclusive, eu diria até para decepção de muitos, inclusive. E aqui a gente precisa agora tentar imaginar como é que vai ser a seleção brasileira sob o comando de Dorival, qual pode ser o impacto positivo, o impacto negativo, enfim, a gente precisa colocar agora os pingos nos is de como é que isso vai daqui para frente. Mas antes, se você não é inscrito no canal, se inscreva, que aí a gente já tá batendo nossa meta aí de 500 inscritos. Bom, tarde agora de domingo, dia 7/1, e a CBF anuncia Dorival Júnior como técnico da seleção brasileira, depois daquela demissão completamente desastrosa do Fernando Diniz, não foi ocorrido da maneira correta, o Edinaldo não se sabe se é presidente ou não, se isso é só momentâneo ou não, enfim. A questão é, uma mudança repentina na comissão técnica da seleção brasileira foi feita, isso é um fato. E, para surpresa de muitos, o Dorival acaba deixando o São Paulo e assumindo a seleção. Várias pessoas já haviam falado, olha, talvez o Dorival ele possa escutar o Muricy, ele não vai querer entrar nessa bagunça, porque lá é uma falcatrua, etc e tal. Mas ele, como disse na coletiva, ele agradeceu e ficou lisonjeado com o convite, porque era o sonho de vida dele, beleza? O que a gente precisa pontuar agora? Como é que pode ficar a seleção, o impacto que pode surgir com o Dorival? Normalmente, quando o Dorival ele assume um time, o impacto é imediato. É assim no Santos, foi assim no Flamengo, foi assim no próprio Ceará, tá? Que muita gente esquece que ele assumiu o Ceará e ele deixou o Ceará com a melhor campanha da primeira fase das Copas Sul-Americanas. Então, ponto positivo. E foi assim no São Paulo também. São Paulo ele termina o contrato com o Ceni, na verdade nem terminou, o Ceni foi demitido. Rompe o contrato com o Ceni, o Dorival ele chega e arruma a casa rapidamente. E o São Paulo ele já ganha uma cara, dando sequência para ser campeão da Copa do Brasil, inclusive. E o que a gente pode imaginar na seleção brasileira? Uma mudança, e uma mudança para melhor de cara. Ele magicamente, olha só, a gente inclusive já pode ver que ele vai colocar o sistema de losango. Ele sempre bota, tá? Ele fez isso no Santos, ele fez isso no Flamengo, ele fez isso no Ceará, ele fez isso no São Paulo. Vai fazer na seleção brasileira também. Vai ser um losango e vai ser um 4-3-3 ou 4-1-3-2, às vezes variando, tá? Sempre tendo um jogador como ponta de lança. Então, o Luciano fez isso no papel assim no São Paulo com ele, o Gabigol fez isso no papel dele, tanto no Santos quanto no Flamengo. Sempre abrindo espaço para um centroavante conseguir prezar na área. Então, vamos ter a figura de um centroavante fixo e alguém para poder abrir espaço. Pode ser o Gabriel Jesus para poder fazer esse papel? Ao meu ver, de primeira, ele pode fazer esse papel sim com o Gabriel Jesus, que inclusive o Gabriel Jesus já é acostumado a fazer um pouco isso. Gabriel Jesus na seleção brasileira, como ele mesmo já disse, ele não se sente muita vontade para conseguir fazer gol, então o Dorival pode usar isso para conseguir recuperar o jogador. Então, montado o sistema de losango, o Brasil ele vai ter um impacto positivo, ele vai ter um toque de bola, ele vai ter um toque de bola um pouco mais cadenciado, como é assim nos times do Dorival, e vai atacar muito rapidamente, beleza? Ponto negativo que a gente pode ver. A tendência é o sistema defensivo do Brasil não melhorar, tá? Isso seguindo as estatísticas dos clubes do Dorival. Na última passagem do São Paulo, ele deixou o São Paulo com 54 jogos, sendo 24 vitórias, 14 empates e 16 derrotas. E se a gente for analisar os números de gols feitos / sofridos pelo Campeonato Brasileiro, São Paulo terminou na 11ª posição, tá? Sendo que o São Paulo ele fez 40 gols e tomou 38. Foi o Campeonato Brasileiro em que o São Paulo flertou em vários momentos com rebaixamento e só não foi colocado ali no bolo de fato dos times para poderem ser candidatos a rebaixamento, porque fez uma campanha extremamente fora da curva de casa. Então, em contrapartida, o São Paulo só venceu um jogo fora de casa. Em todos os outros campeonatos brasileiros anteriores, o time que teve uma campanha extremamente ruim, como o São Paulo teve fora de casa, eles acabaram sendo rebaixados. Só que a campanha do São Paulo no Morumbi acabou compensando. Então, o que a gente pode ver, e isso a gente já via no Flamengo, a gente já via no Santos,
os times do Dorival defensivamente, infelizmente, acabam ficando muito expostos, gerando oportunidades ali para os adversários. Então a gente vai ver uma seleção brasileira que, infelizmente, vai sofrer muitas finalizações. Tem muita gente achando que vai voltar a segurança defensiva do Tite, pode esquecer. A tendência é o Brasil sofrer mais defensivamente. Em contrapartida, a gente vai ver um sistema tático novo do Brasil. Por quê? Porque com o Tite era o 4-2-3-1 muito bem estabelecido, horas 4-1-4-1, ou, na última escalação, forçado um 4-3-3, devido a muita pressão da imprensa. E depois um Diniz, que não tem um sistema tático muito bem estabelecido, é um 4-3-3, mas ninguém guarda a posição, então era um sistema que os jogadores estavam completamente desacostumados a isso, não foi muito bem implantado, e agora a gente vai ver um Dorival colocando ora um 4-3-3, ora um 4-2-3-1, ora um 4-4-2, tá? O 4-2, o 4-3-1-2 ali, dependendo do que acontecer. Mas o fato é, vamos ter variações táticas. Isso é bom. Vamos ter testes um pouco mais compreensíveis, porque do modelo do Diniz os jogadores não conseguiram compreender. E vamos ter um choque de vestiário. Vamos ter um grupo fechado com o treinador, a tendência é essa, tá? Mas vamos ter uma mudança profunda de diretoria, de ambiente em relação ao que acontece na CBF? Não, tá? Para mim, o único treinador que poderia fazer uma mudança profunda em questão de institucionalidade seria o Abel Ferreira. Mas, com o Dorival, a gente vai ver aquela figura do cara que consegue, e isso injustamente, tá? Injustamente. Para mim, o Dorival é o cara que conhece muito taticamente. As pessoas costumam rotular ele como um cara que só faz o feijão com arroz e tem a figura do paizão. Mas, se ele conseguir repetir o grande sucesso que ele teve nos clubes na seleção, isso é uma boa notícia para ele, a questão de Copa do Mundo. Mas, como eu disse, o Brasil ele vai ter um impacto muito bom em questão de ofensividade, em questão de ambiente ali para os jogadores conseguirem tocar mais a bola, uma equipe um pouco mais envolvente. Mas dentro das compreensões táticas dos jogadores, principalmente que atuam na Europa, mas defensivamente a gente precisa ficar de olho, porque as equipes do Dorival sofrem muito com isso. O que resta é a gente esperar, obviamente, o que vai acontecer. Em relação ao São Paulo, aí agora a gente precisa ficar preocupado, porque você vê que, para mim, o único técnico que conseguiria, de fato, pegar esse elenco, melhorar ou manter o trabalho que o Dorival estava fazendo era o Cuca. Agora eu não sei se a diretoria do São Paulo terá coragem de ir atrás do técnico que está livre. E agora a justiça já mostrou que o processo foi anulado. Agora resta saber se a diretoria do São Paulo conseguirá, porque o Cuca que tem conhecimento, tem. E com esse elenco ele consegue fazer acontecer. Em questão de conhecimento tático, o Cuca é um dos melhores que a gente tem disponível. Isso é inegável. Mas vai ter coragem de ir atrás? O que foi visto é que, agora há pouco, o São Paulo foi atrás do Vojvoda e não aceitou. O próprio Vojvoda recusou. O São Paulo está tentando ir atrás do Antônio Oliveira, técnico do Cuiabá, que é português. Acho melhor a gente esperar um pouco para poder avaliar de fato. Mas o único nome livre seria o Cuca. Vamos ver se tem coragem? Não sei. Vamos ver o que vai acontecer.